foi um divisor de águas positivo. Só posso dizer isso. Bahia era uma bosta. Tá? Entendo o que eu tô dizendo. Não é o Esporte Clube Bahia. Uhum. Ele perguntou da passagem de Paulo Carneiro. Sim. Então a gente tá falando de estrutura, a gente tá falando de infraestrutura, a gente tá falando de profissionalismo, a gente tá falando de departamentos, setores. O Bahia era uma merda. O Bahia era uma casa da mãe Joana, onde muita gente metia o dedo onde não sabia nem onde era para meter o dedo. Tá? Então a chegada do Paulo traz para o Bahia mudanças radicais em uma zona onde ninguém era de ninguém. E as coisas passaram a ser cada qual no seu cada qual. Eu não estou falando do cara que dirigiu Vitória. Sim. Eu estou falando do cara que chegou no Bahia para fazer diferença. Ah, não precisa de muro, pode ser a cerca. Não tem que ter muro. Isso aqui é o clube. Aí qualquer um entra, faz, levanta-se o muro. Ah, a gente paga água, paga isso, paga tudo. Não. Vamos fazer um estudo. Fez o estudo. A gente tem um manancial gigantesco. Por que pagar água? Cavaram-se 2 poços. Bahia se tornou autossuficiente para uma água de qualidade. Então Bahia já não pagava mais água. É custo que foi reduzido. O Fernando Jorge era amigo, é amigo, né? Ou era, não sei como é que é a relação, particular, da época de engenheiro, do Paulo. Mas estava puto com quem comandava o Bahia. Todos sabem que o fazendão tinha uma vala cortando um riacho, um córrego, que cortava. Ele conseguiu as autorizações para que pudesse anilhar esse córrego. Se você passa hoje no fazendão bonitinho, de um lado para o outro, sem risco de animais saindo de dentro do córrego, dos mais variados, daquele córrego que ficou fétido e etc., está emanando vários vetores. Sim. Foi porque Paulo pediu a Fernando Jorge, por amizade, que fizesse serviço. E Fernando Jorge doou tudo. Bahia não pagou R$1. Bahia não tinha o absurdo de não ter uma máquina de gelo. Bahia comprava gelo para fazer as sessões de crioterapia dos atletas pós-treinamentos puxados em jogos. Sacos e mais sacos. O Bahia passou a fabricar o seu gelo. Porque tinha autossuficiência na água, tinha uma máquina, a que tinha lá era velha, pegaram, consertaram e depois fizeram uma nova. E um monte de melhorias, a reforma total, com a ajuda de alguns amigos, um deles o Luciano, que é dono da AWS, inclusive acho que presta serviço para o aeroporto, tá? Acho que é AWS. Luciano ajudou, deu TVs, reformou o refeitório todo, fez um refeitório novo, com câmera fria, com tudo que não tinha, era um mangue, irmão. Então Paulo faz essa revolução, ele era amigo do pessoal da Life System, aquela empresa de Life Fitness, aparelhos. Que era a empresa de aparelhos, e academia. Ele monta a Academia do Bahia. Quem montou a Academia do Bahia foi Paulo Carneiro. Porque era só um quiosque onde a turma batia papo. Você pegar, Alexandre, você pegar, João, a época de menino que ia no fazendão, se chegou aí na concentração, era um quiosque onde a turma batia papo. Ele pega aquela área próxima à piscina e transforma na academia. Então Bahia não tinha academia, era ridículo o que se tinha que se chamava de academia. Ele é o primeiro a investir na fisioterapia do clube, a trazer alguns equipamentos para fisioterapia. Então, assim, tecnicamente falando, foi um divisor de águas. Foi um mal necessário para o Bahia? Não vou chamar de mal. O cara que faz tudo isso, eu vou chamar de mal? Foi um mal do ponto de vista, vamos criar um termo, torcedológico. Né? A nível de torcedor, foi um mal. Você pega o cara que foi presidente do Vitória, que nos impôs flagelos gigantescos dentro de campo, mas aí eu venho e volto. Por que foi imposto pra gente esses flagelos, essas derrotas tão doloridas? Porque éramos incompetentes, pô. Tem a ver com competência. Aí a culpa é do Paulo Carneiro ou do Vitória? Ou a culpa era nós que éramos incompetentes? Que não nos organizávamos para ter bons elencos, para ter estrutura, para ser forte. Você tá entendendo? Nos enfiamos em um buraco sem fundo de débitos, de má gestões, de desmandos. Tinha gente que sentava na cadeira do presidente para despachar. E o presidente sentava do lado.
Mandava em nada, irmão. Nada. Era esse o Bahia. Quando chega o Paulo Carneiro, ele traz regra para o que não tinha regra e régua e compasso para o que era solto. E começa a pôr as coisas. Vocês lembram que ele trouxe o Alexandre Galo? Um Alexandre Galo que traz algumas peças. O Bahia começa a partir dali, é a base para 2010. Que isso foi em 2009. Sim. É a base para acontecer o que aconteceu em 2010. E olha que foi tão benéfico que sai de 2009, acontece em 2010 e o Bahia não cai mais para a segunda divisão. Sim. Então significa que o que ele deixou lá, ele traz junto com o Galo um cara chamado Grilo. Alexandre Grilo, eu acho. Que foi o primeiro Vicente Grilo, né? Vicente Grilo, perdão. Não. Vicente? Vicente, ele era jacuipense e agora voltou. Não, não é esse não. É um Grilo antes desses. Então não sei. Tá? Foi depois pro Palmeiras Não com sei. alguém. Eu vou lembrar o nome. Se eu não lembrar, depois a gente pesquisa no Google e vai. Resumo. É o primeiro cara que vem com o Alexandre Galo para fazer a análise de desempenho. Que o Bahia não tinha, pasme, não tinha. Isso é 2009, né? Tá entendendo? E 2009 é ali, gente. É. Estamos falando de 14 anos atrás. Uhum. Então o Paulo traz uma visão profissional que o Bahia, em algum momento, perdeu. Estava meio que disperso. Muito peru achando que mandava. Muito puxa-saco achando que mandava. E só fazia peruar e puxa-saco, porque não entendia, contratava qualquer porcaria e assim foi. Mas então, a partir dali, ganha um quê de profissionalismo. Então, não vou chamar de mal algo que fez tanto bem. Bahia sobe para a primeira divisão, fica 11, 12, 13, Cai em 14. cai em 14. 4 temporadas. Por que ficou 4 temporadas? Porque teve uma base. Uma base bem feitinha, que deu uma organizada a priori naquela zona.